A deficiência física e as deficiências cognitiva, de percepção, de autoconsciência, as chamadas deficiências mentais, elas são talvez um dos maiores desafios para a mente cristã pensar. E talvez seja por isso que pouco se pensa a respeito. Se fala muito do milagre, né? Que Deus pode operar, que Deus pode fazer. E de fato Deus pode, Deus faz, Deus dá livramentos. E talvez a maioria das vezes Deus esteja operando sem que a gente perceba e sem que a gente veja, sem que a gente tenha consciência. Mas existem as vezes que não opera, que não acontece, que não livra. E talvez você conheça algum deficiente. Eu conheço vários deficientes. E é um desafio para a gente pensar por que Deus permite. É lógico que vai vir um cristão, talvez dos mais religiosos, e vai dizer assim: não pergunte a Deus por quê. Esse tipo de pergunta não se faz para Deus, porque Deus é soberano. Olha, eu nunca vi esse mandamento na Bíblia. Não perguntarás ao Senhor teu Deus o porquê, mas sim o para quê. Mas eu vejo pessoas perguntando para Jesus o porquê. E um dos exemplos é aquele cego de nascença, quando os discípulos chegaram e perguntaram: Senhor, quem pecou? Ou em outras palavras: Senhor, por que ele é assim? Foram os pais dele que pecaram para que ele nascesse assim? Foi ele que pecou, talvez em vidas passadas, para que ele hoje fosse assim? Quem foi o responsável por essa cegueira? Aí ele vai e fala assim: olha, nem os pais, Jesus responde, né? Nem os pais, nem a criança. Isso aconteceu para que a glória de Deus se manifestasse através da vida dele. Mas o fato é que esse cego especificamente foi curado. E os outros milhões de cegos no mundo que Jesus não curou, que Jesus não cura, esses cegos também se encaixam nessa revelação, na verdade. Eles estão aqui entre nós para que a glória de Deus se manifeste. E eu gostaria de falar mais especificamente da deficiência cognitiva, da deficiência de percepção, da deficiência de autoconsciência, que são as deficiências mentais. Essas são as deficiências que mais intrigam, porque em nenhum momento na palavra eu vejo um relato explícito da cura de uma dessas pessoas. De uma dessas pessoas que tivesse uma falta de inteligência e de compreensão do meio ao seu redor e de se perceber deficiente. Eu não vejo um relato na Bíblia. A gente talvez vai ver ali uma possível menção quando ela fala a respeito dos lunáticos, né? Jesus curou alguns lunáticos, mas é difícil você trazer essa palavra do grego lunático para qualquer língua e definir de fato o que era, porque talvez fosse possível, fosse preciso, fosse necessário que você estivesse convivendo com as pessoas da época para entender de fato o que embarca nessa palavra lunático. Assim como a palavra lepra, por exemplo, embarca vários tipos de doenças de pele, talvez verruga, os tipos mais horríveis, aqueles que lá na Índia são comuns e que você vê aquelas atrocidades de crianças cobertas de fungos, essas coisas terríveis. Talvez embarcasse os deficientes mentais, talvez embarcasse os deficientes que tivessem uma mente diferente da dos demais. Mas a Bíblia não é explícita, a Bíblia não categoriza os lunáticos, por exemplo. Mas eu acredito que Jesus não deixou de falar deles na Bíblia. Eu acredito que talvez eles estejam incluídos nesses, em outras partes também. O que ocorre é que
O Senhor, Ele colocou entre nós, os deficientes. Sim, o Senhor colocou, não foi Satanás que alterou a mente da criança, não foi o diabo que operou nas funções cerebrais na enorme maioria das vezes. Não foi. Foi Deus que colocou. E Deus colocou para que a gente pudesse se ver, para que a gente pudesse se entender. Nós não somos absolutamente nada diferentes dos deficientes cognitivos de autopercepção e de autoconsciência. Nós não somos diferentes desses deficientes. Não somos. Diante de Deus, nós somos talvez uma cópia fiel do que eles são. Diante de Deus, nós somos absolutamente sem entendimento. Nós não compreendemos o grande, nós não compreendemos a mente, nós não compreendemos o operar, nós não compreendemos o agir. Nós temos uma percepção completamente diferente da percepção que ele tem. Nós temos uma autoconsciência completamente privada. Nós temos uma cognição, uma inteligência infinitamente menor do que a cognição, do que a inteligência, do que o poder da mente de Deus. Nós somos infinitamente inferiores. Tanto é que se eu te pedir para você agora pegar um montinho de terra e fazer desse montinho de terra uma árvore, você não vai conseguir, muito provavelmente. Mas uma semente vai pegar esse montinho de terra e vai crescer, e vai se produzir, e vai se expandir. Deus um dia pegou um punhado de terra e fez a semente. A Bíblia fala que em determinado momento ainda não havia umidade, não havia chovido sobre a terra, então a relva ainda não havia crescido, porque Deus havia plantado com sementes a relva. Está escrito lá em Gênesis. Deus um dia de um pozinho assim fez uma semente. A compreensão e o entendimento de Deus são infinitamente superiores aos nossos. E diante de Deus, para que a nossa condenação não fosse maior, para que o nosso peso, para que o nosso castigo não fosse maior, Ele permitiu que a nossa consciência, Ele permitiu que a nossa mente fosse atrofiada, fosse, de certa forma, amputada. Cristo, no seu infinito amor, amputou os nossos dons, amputou as nossas consciências espirituais, amputou a nossa percepção de mundo e a nossa autoconsciência, para que através dele nós pudéssemos recuperá-la, para que não houvesse glória para a gente, mas que toda a glória pudesse ir para ele, de modo que hoje nós somos dependentes da graça, porque nós somos pecadores. Se nós tivéssemos todo o poder que a nossa mente de fato deveria ter, o nosso pecado talvez não fosse ter perdão. A nossa falha talvez não fosse possível ser curada. E aí o Senhor permitindo que nós fôssemos amputados da nossa cognição, da nossa autoconsciência e da nossa percepção, hoje nós podemos ser perdoados e ser trazidos para junto da graça de Deus, porque senão não sobraria nenhum para ser salvo. Nem você, nem eu, nem absolutamente ninguém. Todos nós somos deficientes. Todos nós somos incapacitados com relação à nossa mente. Portanto, não é tão interessante, nem é tão importante para Deus curar quem tem uma deficiência mental, curar quem tenha uma autopercepção falha, porque na verdade todos os seres humanos têm essa percepção falha.
E se Ele tirasse da face da terra todos os deficientes, curando-os, talvez nós nunca fôssemos perceber o quão limitados nós somos diante de Deus. Os deficientes mentais, eles são parábolas vivas do amor de Deus para conosco. Aquele a quem muito é dado, dele muito será cobrado. Então, meu querido, minha querida, se você percebe em si mesmo uma grande inteligência, se você percebe em si mesmo uma grande autoconsciência, um grande poder de percepção, eu tenho uma notícia para te dar. Você será muito cobrado. Agora, aquele que tem uma pequena compreensão, uma pequena cognição, uma pequena autoconsciência, desse pouco será cobrado. Deus é justo e perfeito. Tudo o que Ele faz é bom e proveitoso. Entendam que até na deficiência humana, Deus opera, porque é justamente na nossa fraqueza que o poder do Senhor se aperfeiçoa.